Agora, os políticos brasileiros, na época do Bolsonaro, inventaram a aberração inominável de criar um recurso político contra uma sentença que já acabou de ser julgada e que não tem mais recurso contra ela. Essa é a PEC dos precatórios. Então, são milhões de aposentados, milhões de empresários que foram lesados, os professores que têm salários retidos do Fundeb, do Fundef antigo, etc. Tudo isso que está na boca do caixa para ser pago sem nenhum recurso mais, depois de 10, 12, 15 anos, os políticos, a partir do Bolsonaro, inventaram de aprovar essa aberração que é a PEC dos precatórios, mentindo descaradamente de que isso é para criar dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, que é o sucessor, na conversa mole do Bolsonaro, do Bolsa Família. Ora, só para você ter clareza, 20% de corte nas renúncias fiscais dava para pagar esse dinheiro todo. Ou um imposto sobre lucros e dividendos empresariais que o mundo inteiro cobra, que eu cobrei quando era ministro da Fazenda, que só o Brasil de Lula não cobra, né, também pagava essa Bolsa Família. Portanto, é mentira. O que eles estão produzindo é uma montanha de dinheiro para jogar nisso que se chama loucamente de orçamento secreto. São 30 bilhões de reais agora disponíveis para um cheque em branco, os políticos gastarem roubando 30%, 40%. Porém, agora é preciso destacar, porque não é por acaso, Isabel, eu termino o segundo argumento, é o comportamento do Lula. Veja, o brasileiro não pode permitir que o Lula, se considerando já eleito, já vitorioso, faça a irresponsabilidade com que ele está se comportando. O Lula simplesmente, na Câmara Federal, manda votar contra a PEC dos precatórios e nos acusa pesadamente, e agora manda o Senado votar a favor. Para quê? Para dar dinheiro sujo para o Bolsonaro se manter vivo. Porque o Lula quer que o Brasil se desastre na mão do Bolsonaro para que a eleição dele seja a eleição só do argumento contra o Bolsonaro e que não especule, não examine aquilo que foi a brutal contradição da roubalheira generalizada com que ele tangeu o governo dele e da crise econômica mais grave da história que ele produziu e que está aí se desdobrando. E nós precisamos acordar, o povo brasileiro precisa acordar, porque, repare, só essa semana o PT vota a favor, o líder do PT no Senado vota a favor do orçamento secreto. O que é isto, pelo amor de Deus? Deu o voto vitorioso ao orçamento secreto o líder do PT. E não acontece por acaso que no PT o Lula manda e eles obedecem. Isso, lamentavelmente, um grande partido, com a história do PT, virou isso, uma burocracia para dizer amém a todas as contradições, inclusive morais, do Lula, e isso o corrompeu completamente. E segundo, agora votaram, vamos dizer, a PEC dos precatórios para dar essa montanha de dinheiro para o orçamento secreto que eles votaram a favor. É um desastre para o Brasil. Praticamente toda a bancada do PT no Senado, ou seja, 5 dos 6 senadores, votaram a favor da PEC dos precatórios, também conhecida como PEC do calote. Até o momento que o vídeo foi feito, não vi nenhuma comoção ou reclamação em massa da dita oposição ao Bolsonaro nas redes sociais. Nisso incluo todos aqueles, influenciadores ou não, que fizeram um escarcéu quando deputados do PDT votaram a favor dessa PEC maldita, no primeiro turno na Câmara. Além disso, até o momento que esse vídeo foi feito, também não vi nenhuma manifestação da alta cúpula do PT e muito menos do Lula em relação a esses votos. Lembrando que, quando aconteceu o grave erro dos deputados do PDT, o Ciro suspendeu sua pré-candidatura e conseguiu fazer a maioria do partido votar contra a PEC, no segundo turno. Lembro que na época muitos diziam que o Ciro não conseguia controlar nem seu partido e por isso não poderia ser presidente. Agora não dão um pio sobre o Lula. Ué, essa narrativa só vale para o Ciro? E tenho que lembrar que não foi só a PEC do calote que foi aprovada com os votos do PT. Há 2 dias atrás, o orçamento secreto, também conhecido como Bolsolão ou Mensalão 2.0, foi aprovado com voto decisivo do senador do PT, o Rogério Carvalho, que aliás é o líder do PT no Senado. Não houve praticamente nenhuma comoção em massa nas redes sociais e apenas uma nota de rodapé no Twitter oficial do PT dizendo que foi um fato grave. Inclusive, fiz até um vídeo mostrando a hipocrisia do PT. O senador do PT, Rogério Carvalho, deu voto decisivo para aprovar o orçamento secreto ontem no Congresso Nacional. O placar da votação foi 34-32. O voto do petista decidiu a favor da matéria que dá a Arthur Lira uma caneta de 16 bilhões de reais para fazer o que bem entender. E, como sabemos, utilizar o poder para impor votos a parlamentares a favor de projetos do governo Bolsonaro.
Rogério Carvalho não é um ator secundário no partido. Ele é o líder do PT no Senado. Por este motivo, muitas pessoas que simpatizam com o PT estavam cobrando nas redes sociais uma posição do senador e do partido. A resposta dele parece não ter convencido nem os militantes mais ferrenhos do PT. Ele disse que votou a favor do Bolsolão para garantir a autonomia do Senado em relação ao STF. Até o momento que esse vídeo foi feito, a única resposta do PT foi uma nota de rodapé no Twitter. A Gleisi Hoffmann veio dizer que o voto do senador é grave, mas também só ficou nisso. Lula não deu um pio, fingiu que também nada aconteceu. Aliás, se alguém perguntá-lo sobre isso, é capaz de ele dizer que ele não é o presidente do partido e nem tem poder para fazer nada. Agora, se fosse alguém do PDT que tivesse dado o voto decisivo, pode ter certeza que hoje estaria no topo das redes sociais sendo xingado por todos os petistas. Vários políticos do PT já teriam falado contra o PDT. E os influenciadores petistas, juntos com a blogosfera petista, iriam passar o dia todo falando do tal senador. O povo brasileiro precisa acordar, porque, repare, só essa semana o PT vota a favor, o líder do PT no Senado vota a favor do orçamento secreto. O que é isto, pelo amor de Deus? Deu o voto vitorioso ao orçamento secreto o líder do PT. E não acontece por acaso que no PT o Lula manda e eles obedecem. Isso, lamentavelmente, um grande partido, com a história do PT, virou isso, uma burocracia para dizer amém a todas as contradições, inclusive morais, do Lula, e isso o corrompeu completamente. E segundo, agora votaram, vamos dizer, a PEC dos precatórios para dar essa montanha de dinheiro para o orçamento secreto que eles votaram a favor. É um desastre para o Brasil. Como se já não bastasse esses dois fatos graves, ontem o André Mendonça, conhecido como o terrivelmente evangélico do Bolsonaro, foi eleito pelo Senado com deputados do PT fazendo campanha a favor dele no Senado. Infelizmente, como o voto foi secreto, nunca saberemos quem votou a favor e quem votou contra. Mas é muito provável que os senadores do PT votaram todos a favor. Basta ver a campanha que as deputadas fizeram. Para quem não sabe, André Mendonça foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro de 2020 até o começo deste ano de 2021. Como ministro da Justiça, mandou a Polícia Federal perseguir muitos opositores do governo, inclusive Ciro Gomes, por ter chamado Bolsonaro de, abre aspas, boçal, ladrão e incapaz de administrar a economia do país, fecha aspas. Como justificativa para usar a Polícia Federal para investigar o Ciro, disse que se não fizesse, poderia ser enquadrado no crime de prevaricação. Eu disse no início que vi com bons olhos a revogação da Lei de Segurança Nacional por parte do Congresso Nacional. Acho um passo importante dado pelo Congresso Nacional. Nós tínhamos em vigor esta mesma lei, que dizia expressamente ser crime contra a honra do presidente da República os fatos que ele, no caso, se reputasse ofendidos em função de uma determinada manifestação. Essa mesma lei diz que, em se sentindo o presidente da República, tem o ministro da Justiça o dever de requisitar, fazer a requisição e encaminhar o assunto para análise da Polícia Federal. Não cumprir esse dever seria um ato de prevaricação da minha parte. Como resposta a essa perseguição, Ciro Gomes e o PDT chegaram a ajuizar uma notícia-crime no STF, contra o Bolsonaro e contra o André Mendonça, por utilização de órgão da administração pública para defender interesses particulares, o que seria crime. Porém, o Barroso mandou para a PGR, dizendo que precisava saber a opinião do Aras, que depois devolveu para o STF, dizendo que não viu nenhum crime. No final, o Barroso arquivou a queixa-crime, seguindo o entendimento do Aras de que o governo Bolsonaro não cometeu crime, ao utilizar a Polícia Federal para perseguir o Ciro Gomes. Lembrando que o Ciro não foi o único perseguido, mas diversos opositores do governo Bolsonaro. Esse foi o indivíduo que aprovaram no Senado para ser ministro do STF.